Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez vos cumprimento com a paz do Senhor. Nesta ocasião, tratando-se de um culto de Santa Ceia, trago-vos a saudação de nosso pastor presidente, ali de Pacaembu, pastor Ananias de Lima, ao caríssimo pastor Raul e a toda a igreja, tá bem? Para nossa reflexão, abra sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 19, e tão somente o versículo 30. João, capítulo 19, tão somente o versículo de número 30. Os irmãos certamente estão vendo aí também no telão, podem nos acompanhar. Cumprimento também a senhora digníssima prefeita, Deus abençoe esse mandato, que Deus possa prosperar o trabalho de vossas mãos, vice-prefeito e as vossas famílias. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Meus queridos irmãos, ultimamente, desde o início da pandemia, o Senhor Deus pôs em meu coração algumas mensagens sobre os 7 brados do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos ali em Pacaembu, chegando neste 6º brado. Jesus bradou inicialmente numa intercessão, clamando para que o Pai perdoasse seus malfeitores, porque não sabia o que fazia. Jesus bradou o brado de salvação, quando aquele malfeitor penitente se arrependeu e ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Também ele bradou o brado do amparo familiar, quando disse a Maria: mulher, eis aí teu filho, se referindo a João, e depois disse a João, o discípulo amado: mulher, eis aí, homem, eis aí a tua mãe. Depois disso, ele brada o brado do desamparo, quando ele brada: Eli, Eli, lema sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E em 5º lugar, ele brada o brado da agonia, quando ele diz: tenho sede. E aqui no versículo ora lido, ele brada: está consumado. No grego essa palavra é uma só, esse brado é uma palavra só, que é tetelestai. Os gregos amavam a retórica e a oratória, e gostavam de falar muito dizendo pouco. Então uma pequena palavra dizia muitas coisas, e é sobre ela que nós vamos refletir nesses momentos que se seguirão. Apesar de ser uma palavra pequena, ela é carregada de um grande significado, e nela está fundamentada toda a nossa esperança de vida eterna e salvação. Em primeiro lugar, essa palavra era utilizada quando alguém concluía uma missão, uma tarefa ou uma corrida. E o Senhor Jesus, ele veio para esta terra como servo sofredor para cumprir uma tarefa. De igual modo, uma grande missão dada pelo Pai, que era morrer em prol da humanidade. E o fato é que ele sempre viveu debaixo da sombra da cruz, tanto que Apocalipse 13:8 diz que o Senhor Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Portanto, antes de se humanizar, antes de Deus dizer haja luz, ele já criou o projeto da redenção através da morte de seu filho, e disse: antes de dizer haja luz, haja cruz, haja Calvário. E depois disso, quando o Senhor Jesus se humaniza, nós vamos ver que por diversas vezes ele diz metaforicamente que ele tinha um alvo, e esse alvo era a cruz. Ele diz: olha, eu vou derrubar o templo, em 3 dias eu vou tornar a reedificá-lo. Isso ele estava falando de si mesmo, da sua morte e ressurreição. Ele diz: olha, assim como a serpente de bronze foi levantada por Moisés no deserto, para salvar aqueles que foram picados pelas víboras, importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra, para todo aquele que nele crê seja salvo. Também ele diz: olha, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre, quando Mateus diz isso, ele diz da baleia, importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando ele disse: olha, se o grão de trigo não morrer, ele fica só,
mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Era Jesus dizendo, metaforicamente, eu vou morrer, eu estou vivendo sob a sombra do Calvário. Depois ele fala também nos momentos mais gloriosos do seu ministério, quando Pedro confirma que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seguida ele diz, olha, importa que o Filho do Homem seja morto na mão dos pecadores. Depois ainda ele diz, olha, no Monte da Transfiguração, quando ele estava com seu corpo glorioso, ao seu lado Moisés e Elias, diz a Bíblia em Lucas 9:31, que o diálogo entre eles era a sua morte e o seu sofrimento em Jerusalém. Quando ele estava no templo entre os doutores, sua mãe o encontra junto de José, ele diz, mulher, eu vim tratar dos negócios de meu pai. Quando ele transforma a água em vinho, nós observamos claramente que Maria pede para que ele faça isso. Ele diz, que tenho eu contigo? Tudo isso era os reflexos de que realmente ele se humanizou para morrer na cruz do Calvário. Jesus cumpriu uma missão. Está consumado significa que ele cumpriu uma missão. Ele não precisou multiplicar mais um pedaço de pão, ele não precisou curar mais um leproso, ele não precisou completar mais um discurso sequer. Ele cumpriu integralmente o projeto de Deus, que era ir até a cruz do Calvário e morrer por mim e por você. Ele não foi como Salomão, que ao final de sua vida diz, tudo é vaidade. Não, ele disse no final de sua vida, está consumado. Viva para a glória de Deus. Deus tem um projeto para a tua vida, para a tua família, para com a tua vida. Creia nisto nesta noite. Deus tem um plano perfeito traçado para mim e para você. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi um erro político, a cruz não foi um julgamento corrompido. Não, o Calvário foi a maior prova do amor de Deus por mim e por você. Jesus não foi levado ao Calvário por causa de Pilatos, Jesus não foi levado ao Calvário por causa de Anás ou Caifás, nem tampouco por causa da traição de Judas Iscariotes. Jesus foi até o Calvário por mim e por você. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite por isso? Foi por mim e por você. Mas em segundo lugar, está consumado, era utilizado quando alguém pagava uma dívida. Isso é maravilhoso, porque o salário do pecado é a morte, e o ser humano debaixo da lei sempre estava aprisionado pelo aguilhão da morte, mas não tínhamos condição de pagar esse preço tão alto. Segundo a Bíblia, nós não tínhamos qualitativos, porque a lei é perfeita e nós somos imperfeitos. Nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Porém, a palavra de Deus também nos diz que não conseguimos quitar essa dívida, porque não temos saldo econômico para pagar. Salmo 49, do 6 ao 9, diz que se alguém quisesse pagar a alma de um irmão, a remissão da alma de um irmão, ele gastaria todos os seus recursos e riquezas do mundo e não pagaria por uma alma. Moralmente também não tínhamos valores para pagar. Isaías 1:6 diz que da cabeça à planta dos pés o ser humano sofre de uma comorbidade espiritual. Isaías 64:6, a palavra de Deus diz que o melhor da nossa justiça é como trapos de imundície. Os irmãos sabem o que significava isso nos dias bíblicos. Então não tínhamos valores emocionais, espirituais, morais, e também não tínhamos valores financeiros para pagar esta dívida. Mas Paulo nos diz que nós somos comprados com bom preço, em 1 Coríntios 6:20. Que preço foi esse? Não foi ouro, não foi prata, não foi dólar, não foi libra, não foi euro, foi o precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. E o fato é, meus amados irmãos, que quando ele paga essa dívida, a Bíblia diz que havia uma cédula que nos era contrária, que nos acusava como devedores.
Colossenses 2:14 nos diz que quando Cristo expirou na cruz do Calvário, Ele foi lá, tomou a cédula que nos era contrária, rasgou ela e cravou na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. Glória a Deus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo fomos purificados de todo o nosso pecado. Mas em terceiro e último lugar, esta palavra era utilizada quando alguém vencia uma batalha. Quando um exército vencia o exército dos inimigos, ele bradava: está consumado, a guerra acabou, nós vencemos. Em 1 João 3, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. O diabo fez de tudo para Jesus não nascer, mas ele nasceu. Fez de tudo para ele não crescer, mas ele cresceu. Fez de tudo para ele não ir até o Calvário, mas ele foi. Fez de tudo para ele não morrer no Calvário, e ele se entregou por nós. Fez de tudo, até uma fake news dizendo que roubaram o seu corpo, para que ninguém acreditasse que ele ressuscitou. Mas ele venceu o inferno e todas as potestades na cruz do Calvário. Ele venceu por mim e venceu por você. No capítulo de número 2 de Colossenses, versículo 15, diz que ele despojou os principados e os expôs publicamente, e triunfou sobre eles na cruz, em si mesmo. E a palavra de Deus nos diz ainda que depois que ele faz isso, nós entendemos que esse despojar era quando alguém vencia uma batalha e tomava os pertences do exército inimigo. E o que é que ele tomou? Colossenses 1:15 diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reinado do amor do seu Filho. Ele tomou o império das trevas na cruz. Ele nos transportou do império das trevas e colocou-nos no seu reino do amor do seu Filho. Por isso, João diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Por isso Paulo diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Na cruz ele tomou a chave do inferno, ele tomou o aguilhão da morte e pôde bradar: está consumado, a guerra foi vencida, o bem venceu e em Cristo nós triunfamos. Para concluir, se ele cumpriu tudo que diz respeito à sua primeira vinda, ele cumprirá tudo que diz respeito à sua segunda. Na cruz não só jorrou sangue, mas jorrou escrituras. Todas as profecias, toda a lei se cumpriu no Calvário. E como ele cumpriu milimetricamente tudo na cruz quanto à sua primeira vinda, ele cumprirá também tudo quanto à sua segunda vinda. Os sinais são eloquentes e altissonantemente ouvimos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele foi nos preparar lugar e prometeu que iria voltar. Se ele cumpriu tudo quanto à primeira vinda, quanto à segunda ele cumprirá também. E o que eu tenho para dizer aos irmãos é que tudo que o olho ainda não viu e não subiu ao coração do homem e o ouvido não ouviu, são as coisas que estão reservadas para aquele que o amam. Ele prometeu que virá. A rainha de Sabá disse a Salomão, depois de indagá-lo quanto às suas muitas questões: tudo quanto falaram a teu respeito para nós, depois de experimentar no seu reino, não nos disseram sequer a metade. Pastor Bernard Johnson, um grande missionário, ao falecer, conta-nos a história da igreja, que ele teve um impasse e ressuscitou, enquanto todo mundo chorava. Ele diz: família, diga para a igreja e para as nações por onde eu passei, que tudo que eu falei sobre Jesus, sobre a sua gloriosa pessoa, depois que eu tive um encontro com ele na eternidade, não é nem a metade do que eu tenho visto. Morreu de novo. Depois ele ressuscita mais uma vez e diz: família, diga à igreja e às nações por onde eu tenho passado, que tudo o que eu tenho falado a respeito do céu,
das suas bem-aventuranças e da eternidade. O gozo que eu tenho sentido após partir dessa vida não significa nem a metade de tudo quanto eu tenho falado. O que Ele prometeu para nós jamais se contou ao mortal. O que Ele tem reservado para mim e para você jamais foi mencionado numa faculdade, jamais foi mencionado num discurso da ONU, jamais foi mencionado num tratado de paz. Esse brado dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Esse brado rasgou o véu de alto a baixo. Esse brado preparou-nos um novo e vivo caminho para adentrarmos na presença de Deus até o trono da sua graça. Esse brado desnudou para a humanidade a esperança e a certeza da vida eterna. Está consumado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe pastor Luciano por esta palavra tão boa. Vamos nos colocar de pé. Os nossos diáconos cheguem até aqui. Os nossos presbíteros se posicionem para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje tudo um pouco assim meio corrido, mas vai dar tudo certo. Deus é bom e está no controle de todas as coisas e falando conosco. Glória a Deus. Os nossos diáconos podem chegar até aqui para nós elevarmos em oração, dando graça pelo pão. Vou convidar aqui o presbítero Nelson Mazieiro para dar graça pelo pão. Chega aqui, meu Nelson. Irmãos, com a paz do Senhor. Querido Pai, eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade, ó Pai. Senhor, neste momento, vamos agradecer ao Senhor por este pão, meu Deus, que simboliza a carne do Senhor, que foi moída pelos nossos pecados. Senhor, que o Senhor venha abençoar a todos os quantos vão participar, meu Deus, que irão participar deste pão. Meu Deus, em nome de Senhor Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, Senhor, nos trazer vida e vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus. E tendo dado graças, partiu o pão. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. A orquestra estará adorando a Deus com hino, enquanto nós vamos participar da ceia do Senhor. Irmão, viva intensamente esse momento. Nós estamos na reta final. Vamos participar desta ceia como se fosse a última.
carmesim. Minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Uma eternal canção minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, o teu sangue é puro carmesim. Minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre sim. Veja o meu tempo já